iniciar um pouquinho, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Nós conversamos a semana passada com os franqueados, né, com os responsáveis aí pelas unidades que vocês trabalham, sobre a abordagem que a gente tem de ter com o cliente hoje, né, voltando aí da quarentena. Algumas meninas já estão trabalhando, em algumas cidades a gente já conseguiu voltar ao normal, em outras ainda não, mas a forma que a gente vai abordar a fotodepilação com esses clientes que ficaram parados, né, obrigatoriamente, nesse período de quarentena. Então, o que a gente precisa passar para eles? A importância do espaçamento, né? O que gerou esse espaçamento, se gerou uma perda de tratamento, se não gerou uma perda de tratamento. Então, a gente vai abordar isso hoje. Vocês aproveitem para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, porque vocês vão ser a linha de frente com o cliente, apesar da gente também ter colocado essa responsabilidade para o franqueado a semana passada. São vocês que vão fazer essa avaliação, a avaliação de como está o pelo, do que cresceu, do que não cresceu, e explicar para o cliente o que ele pode ter perdido, o que ele não pode, né? Hoje a gente não vai falar de responsabilidade, a responsabilidade não é nossa, não é dele, é o governo que fez com que isso acontecesse, o mundo está em pandemia, o mundo está em quarentena, então é uma coisa que a gente não vai ter que achar culpados, não é o momento da gente achar culpados, a gente não vai dizer, a Depil vai arcar com o tratamento, o cliente vai ter que arcar com... A gente não vai pensar nisso nesse momento, tá? Então eu vou colocar agora uns slides que eu preparei para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando alguma interferência? Não. Tá tudo bem? Beleza. Então eu vou colocar aqui alguns slides que eu preparei e a gente vai seguindo, e aí conforme vocês forem perguntando, o William vai me sinalizando e aí a gente abre o áudio ou se vocês escreverem no chat, tá? Mas não deixem de perguntar. Esse nosso contato aqui com vocês, nesse período em que nós estamos trabalhando de casa, né? Eu, a Nath, o William, o pessoal da franqueadora, e que vocês estão aí ou na casa de vocês ou já na unidade funcionando, vocês precisam aproveitar este período para sanar todo e qualquer tipo de dúvida que pode surgir, porque o cliente, nesse momento, ele está tão perdido quanto a gente ou mais do que a gente, só que nós entendemos do tratamento, nós entendemos da fisiologia do corpo, nós entendemos que ele não vai ter uma perda tão significativa, mas ele vai estar muito nervoso por diversos fatores, né? Então, muitas vezes ele pode entrar em contato com vocês pedindo cancelamento de um pacote, até por questão financeira, né? Eu não sei se eu vou conseguir manter o meu emprego, eu não sei como vai ser, eu tá parcelado no meu cartão, eu não sei o que vai acontecer, porque nós estamos vivendo um momento de instabilidade. Então, todos nós, né, temos essa instabilidade de não saber o que vai acontecer nos próximos meses, de como vai ficar a economia do nosso país. Então, pode acontecer. E aí, esse cliente que solicitar o cancelamento, a gente tem aquele contrato de prestação de serviço para fazer o cálculo e fazer o cancelamento para ele. Mas o nosso objetivo é reverter isso, é manter ele seguro na unidade, né? Então, apesar de tudo que está acontecendo, você pode vir aqui para nossa unidade, que nós estamos seguindo todas as normas colocadas pelo Ministério da Saúde. A gente já tem todas as nossas normas de segurança padrão, né? Eu falei para os franqueados a semana passada, a gente já usava álcool 70, máscara, luva, já faz touca, isso já faz parte do nosso dia a dia. Né? Aí, o que mudou? Mudou a gente higienizar com álcool a maquininha do cartão, as maçanetas, oferecer um propé para o cliente, mas o resto a gente já fazia, né? Terminava uma sessão, já higienizava a maca com álcool 70, higieniza a manípula, higieniza a mão, higieniza tudo. Então, nada mudou do nosso dia a dia. A gente acrescentou pequenos detalhes, mas o cliente ele já sabe do nosso padrão de atendimento e da nossa segurança em relação ao atendimento. Então, eu acho que o que vai ficar agora é a gente dizer para ele que ele pode vir com tranquilidade para a unidade, né? Não vir com mais, com acompanhante, vir sozinho, o espaçamento que a gente está dando no agendamento e colocar para ele essa parte fisiológica, se ele perdeu ou não o tratamento, que é o que a gente vai falar agora, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês.
Estão conseguindo ver? Sim? Tá bom? Legal. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é como retomar o tratamento da fotodepilação após o período da quarentena. Aí, na sequência, a gente vai falar da avaliação de caso a caso, quais casos a gente vai ter a perda do tratamento e quais a gente pode dar continuidade, e como que a gente vai proceder. Né? Então, isso a gente já acabou falando com os franqueados a semana passada, pegamos alguma ideia, compilamos algumas ideias e a gente está fazendo caso a caso por região. Então, as unidades que já estão abertas já estão trabalhando com alguns pacotes diferenciados, isso aí a gente vai acabar colocando regionalmente, tá? Mas o item 1, 2 e 3 é o mais importante agora para a gente conversar. O primeiro ponto, meninas, que a gente precisa fazer é antecipar a reclamação do cliente. Então, de que forma que eu vou antecipar? A unidade está fechada, mas eu tenho o contato dele no meu WhatsApp, eu tenho o contato dele no e-mail. Então, eu vou mandar mensagens para ele, cuidando dele neste período. Então, de que forma? Não lembre de não extrair o pelo que vai aparecer com cera, pinça, né? Não usar nenhum outro método que extraia os pelos, porque senão você vai perder o tratamento que você começou. De repente, a unidade pode voltar a funcionar semana que vem e aí a gente perde aquele pelinho que foi arrancado. Então, seguir com essa orientação. A orientação de usar o creme, de manter a pele hidratada, porque nós estamos em casa e às vezes a gente esquece da nossa rotina. Como a gente não está naquela rotina de acordar, tomar banho, se arrumar para trabalhar, a gente perde um pouco da rotina do cuidado, né? Então, dos cremes que a gente usa no dia a dia, dos cuidados que a gente faz com a pele. Então, lembrar o nosso cliente disso, manter ele, né, fazer presença na rotina dele para que ele não faça a eliminação e deixar a pele seca, porque se amanhã ele puder voltar para a unidade, a gente precisa conseguir estar com aquela pele íntegra e aquele pelo que ficou lá preservado para que a gente atinja a fase correta. Lembrar que eles estão frustrados, foi aquilo que a gente conversou agora no comecinho. Então, eles não sabem como vai ser, eles não sabem se eles perderam o tratamento, eles não sabem se o dinheiro que eles investiram, eles perderam, né? A gente vai lidar muito com expectativa e a gente vai ter que estar muito preparado para dizer o que é que vai acontecer com cada um deles, né? E oferecer a solução antes da retomada e da reclamação. Então, como que a gente oferece a solução? Eu até passei isso para os franqueados a semana passada, tarefinha de casa. A gente vai pegar lá na nossa listagem de clientes, todos os clientes que fizeram um tratamento de fotodepilação nesse último período, né, nesses últimos meses, e avaliar dos clientes ativos, né, dos que estavam vindo, fazer dois bloquinhos. Um dos clientes que estão na primeira à terceira sessão, e o outro da terceira à quarta sessão, e o outro a partir da quinta sessão. Por que a gente vai fazer essa separação? Porque os que estão nas primeiras sessões, dependendo do tempo que a nossa unidade prevalecer fechada, eles têm um risco muito maior de perder esse começo de tratamento. O restante, os que estão a partir da quarta, quinta sessão, eles só vão perder se a gente passar de 60 dias do nosso fechamento. Então, o risco de ter perda desse tratamento é muito menor do que aqueles que tinham acabado de iniciar o tratamento. Então, como que a gente vai antecipar isso? A gente já vai separar o bloquinho de cliente que eu vou ligar para explicar ou que eu vou mandar algum tipo de recomendação daquele começo de tratamento, então expondo para ele fazer as mesmas coisas, hidratar a pele, não extrair com cera, não extrair com pinça, e dizer para ele vir na unidade assim que ele puder, né, assim que nós retomarmos a nossa atividade, para passar por uma avaliação, para a gente retomar o tratamento, porque esses clientes, meninas, muitos, assim, 90% deles vai abordar vocês com o seguinte: voltou tudo, eu perdi o meu tratamento.
eles vão chegar até vocês, se a gente passar de 30, 40 dias aí, que a maioria das unidades que ainda estão fechadas já passaram, né? A gente está chegando a quase 60 dias aqui em São Paulo. Nós paramos aqui em São Paulo perto de 20 de março. Então, nós estamos em 20 de março. Se o Dória não liberar aí 11 de maio, a gente vai fazer 60 dias de fechamento. Então, esses clientes que estão nos primeiros dias, nas primeiras sessões de tratamento, a chance deles abordarem vocês dizendo o tratamento não funcionou, eu perdi tudo, é muito grande. Então, a gente precisa estar muito preparado para explicar para ele que não. Na verdade, ele perdeu, né, o início do tratamento, mas ele não vai perder tudo. A gente vai retomar o tratamento quando a unidade abrir e a gente vai recomeçar da onde a gente parou. E por que assim, recomeçar não significa perder, não significa começar um tratamento do zero? Porque a fisiologia de cada um é diferente. Então, às vezes, eu tenho um grupo de 15 clientes que estavam dentro das primeiras sessões. Nesses 15, eu tenho 5 que o crescimento é lento e que não tiveram a perda, não aumentaram, né? Não tem aquele boom de crescimento de pelo como se tivesse perdido tudo, porque o crescimento dele é mais lento. Então, talvez a gente consiga jogar para o final do tratamento só 1 ou 2 sessões a mais. E tem aquele cliente que tem o crescimento mais acelerado, e aí esse cliente sim vai precisar de mais sessões no final do tratamento, mas aí a gente vai dizer para ele que a gente vai conversar com ele sobre isso só lá no final. A gente vai preservar ele com a gente vai realizar o tratamento da onde parou, como se fosse a 4ª sessão, como se fosse a 3ª sessão, e a gente vai tratar elas como primeiras sessões, isso dentro, isso internamente, isso na nossa ficha de atendimento, tá? Preservando o quê? A avaliação que vocês fizerem em cabine. Então, Ana, todos os clientes de primeira a 4ª sessão, eu vou precisar olhar cada um deles, como que está o crescimento do pelo, eu vou precisar pedir para eles virem até a unidade sem ter depilado, para a gente ver a quantidade de pelos que está na região? Sim. É o primeiro passo a se fazer. Né? Então, cliente, Dona Maria, tudo bem? Olha, nós ainda estamos em quarentena, estamos mandando uma mensagem para dizer que estamos cuidando da senhora, mesmo à distância. Não depile, se nasceram pelos novos na região que você tratava, não passe cera ou pinça, passa a lâmina, ou passa o creme depilatório, ou não passe nada neste período, hidrate muito bem a pele, que quando nós retomarmos, a gente vai avaliar novamente o seu tratamento para recomeçar. Fica tranquila, a senhora não vai ter prejuízo. O prejuízo que ela vai ter é o tempo, né? Então, se ela queria terminar o tratamento dela em agosto, ela vai terminar o tratamento dela em novembro. Mas isso, meninas, não é culpa nossa, né? O que a gente e não vai ser discutido isso com o cliente. Ai, mas olha, Dona Maria, isso não é culpa nossa. Não. Infelizmente isso aconteceu no mundo, ninguém estava esperando que isso acontecesse, mas a nossa prioridade é cuidar da senhora, né? A gente vai dar o resultado que a senhora busca. Infelizmente vai atrasar um pouquinho mais o resultado, mas gente, quantos casamentos foram cancelados? Quantas festas foram canceladas? Quantos aniversários não foram comemorados? Então a frustração de não ter pelo neste momento, a gente pode minimizar tranquilamente com o cliente, tá? Se a cliente fala assim, mas eu queria porque eu vou casar em outubro. Tudo bem, será que ela ainda vai casar em outubro? A gente não vai nem questionar isso, mas a gente vai dizer para ela, fica tranquila, em outubro você vai estar com menos pelos. A gente vai chegar muito perto do resultado que você teria, tá? Mas isso vai ter que ser avaliado caso a caso. E vocês vão precisar ter muito tato, vocês vão precisar ter muito jeito, muita empatia, muita compreensão na hora de falar com o cliente. A gente quem assiste os nossos treinamentos, meu e da Nath, sabe que a gente sempre dá o exemplo do Santander, né? O que eu posso fazer por você hoje. E essa tem que ser a nossa abordagem. Então, o cliente, se ele estiver triste, se ele estiver frustrado, se ele estiver querendo um resultado diferente do que ele teve, a gente vai precisar acalmá-lo e mostrar para ele do porquê que isso não aconteceu. Tudo bem? Então, eu vou entrar na fisiologia disso agora. Aqui, mais ou menos, o que a gente falou, né? Então, a data da última sessão, a tarefinha que eu passei para vocês.
Então, quais casos que a gente vai ter perda do tratamento e quais que a gente pode dar continuidade? Então, falando de ciclo do pelo e fisiologia de crescimento. Relembrando as fases do pelo. A fase que a gente precisa atingir é a fase anágena. Por quê? Porque é a fase que está ligada à célula germinativa do pelo. Tudo bem? A fase anágena, a fase catágena e fase telógena. Mesma coisa, voltando lá para o primeiro treinamento que vocês fizeram. Eu consigo olhar o pelo e saber em qual fase ele está? Não. A única coisa que eu consigo saber é que se eu puxar um cabelo aqui e o cabelo cair, eu sei que era uma fase telógena, que ela já ia cair, que ela já estava solta, porque já tem um outro pelinho embaixo. Salvo esta fase, eu não tenho a olho nu a sensação, o conhecimento de dizer em qual fase que eu estou. Então, por isso que a nossa depilação ela é gradativa, a nossa e o laser, né? Qualquer depilação que faça esse tipo de extração pela fase, ela é gradativa, porque a gente atinge um percentual de eliminação por sessão. Tá, Ana, mas e aí, o que isso tem a ver com a quarentena e com os clientes que vão perder a sessão? O que tem a ver é que o ciclo do nosso pelo, ele tem um tempo, e esse tempo ele é fisiológico. Ele não ele é diferente de cada um de nós, mas ele é completamente fisiológico, ele não é dependente de equipamento ou de alguma coisa que a gente possa fazer, a não ser que a gente tome algum tipo de vitamina para acelerar ele, né? Mas estou dizendo de pessoas que não fazem isso, estou dizendo de pessoas que têm uma qualidade de vida e uma saúde sem uso de vitaminas, por exemplo. Tá? Então, esse ciclo aqui, essa quantidade a quantidade de tempo entre cada fase, isso aqui é o que a fisiologia nos passa. Então, a fase anágena, eu sei que eu tenho 20% dos meus pelos nela. E é essa fase que eu preciso atingir em cada aplicação que eu realizo. Aí eu tenho mais 20% dos pelos na fase catágena e 60% na fase telógena. Vou voltar o meu slide aqui para vocês entenderem. Então, a anágena é o crescimento ativo, é onde eu tenho o pelo ali grudado na célula germinativa. Quem assiste o nosso treinamento sabe que eu falo. O espermatozoide está ligado ao pelo. Se eu mato o espermatozoide, eu tenho filho? Não, eliminei este pelo. Tudo bem? Na fase catágena, eu tenho o pelo, mas eu já tenho um óvulozinho fecundado lá embaixo. Então, se eu entro com a luz neste pelo, eu matei o pelo, eu matei o óvulo? Não. Então, este óvulo vai dar origem a um pelo. É um óvulo fecundado que vai nascer um pelinho. Na telógena, mesma coisa. Entrei com a luz no pelo da telógena, ela está ali com o óvulo fecundado embaixo. Esse óvulo fecundado vai dar origem a um pelinho, que é a fase anágena aqui, ó. O espermatozoidezinho ligado ao pelo, tá? Então, fase catágena, fase telógena, eu não elimino ele na raiz. Eu tenho já um outro pelinho ali, um espermatozoide que fecundou um óvulo para nascer um novo pelo. Então, por isso que eu preciso atingir a anágena. Quando eu espaço a minha sessão mais de 30 dias, falando das primeiras sessões, tá? Eu entro, 2 a 3 semanas, eu transformo a minha fase catágena em fase telógena. O que isso significa? Que esse meu pelinho, ele já está se desprendendo. Ele já vai cair e um novo pelo já vai nascer. Em 2 a 4 meses. Então, 2 a 4 meses, a telógena vira aquele óvulozinho que estava embaixo da telógena vai aparecer como anágena, tá? Só que, lembrando, eu tenho 60% na fase telógena. O que aparece em anágena é só 20%, ou seja, eles não aparecem todos juntos, senão a gente ficaria com um buraco, né, na cabeça quando todas as telógenas caíssem, tudo bem? Então, apareceu 20% da minha anágena em 2 a 4 meses. Aqui está o segredo do espaçamento das sessões.
Se eu fiz o atendimento do meu cliente em março, eliminei a fase anágena dele, eu tinha 10% na fase anágena, 20% na fase anágena. Em abril, eu não eliminei, eu fiz todo esse ciclo. Em maio, agora, vamos dizer que eu também não elimine. Eu já passei 2 meses da primeira eliminação que eu tive. A tendência é que, como eu não acertei, lembra telógena 60%, 20% anágena, 20% anágena, 20% anágena, para formar os 60%. Em 3 meses, eu tenho 3 fases anágenas que apareceram. Por isso, a sensação de que voltou tudo, e de fato voltou. Tudo bem? Vocês precisam me perguntar se vocês entenderam. Se demora de 2 a 4 meses para uma telógena, vamos voltar lá. Aqui a fase telógena. 2 a 4 meses para esse óvulo fecundado aparecer como sendo uma anágena. E eu tenho 60% nesta fase. Só que eu só tenho 20% de anágena, ou seja, vai aparecendo gradativo, 20% por mês. Por isso que a nossa depilação precisa ser feita a cada 30 dias no começo. Eliminei 20% no primeiro mês, 20% no segundo, 20% no terceiro. Aí eu espaço... Desculpa, passou uma moto aqui super barulhenta. Aí eu espaço a partir da 4ª, 5ª sessão até 60 dias, porque esta telógena de 60% e desse óvulo fecundado eu já eliminei nas primeiras sessões. Aí eu preciso trabalhar as catágenas que vêm de 2 a 4 meses. Tudo bem? Não. Sim, eu não tô vendo nem, eu tô vendo pouca gente aqui na câmera, eu não consigo ver as carinhas de vocês, tá? Alguma pergunta? Se tiver, sinaliza pro Neves. Isso aqui é a fisiologia do nosso treinamento, vocês precisam entender isto muito bem. Não? Posso seguir, Neves? Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta no chat e nem ninguém com a mão levantada ainda não. Pode prosseguir. Tá, também não tem ninguém desmaiado não, né? Pelos vídeos que eu tô vendo, não. Ah, ok. A Tanira Amaral fez uma pergunta aqui. No começo, 30 a 40 dias ou 30 dias? 30 a 40. Pode passar até 40 dias. Por que a gente fala até 40 dias? Porque a gente precisa ter aquela, como que eu posso dizer? Aquela margem para o cliente que desmarca. Então, eu prefiro que vocês atendam o cliente a 35 dias do que vocês atendam o cliente em 21 dias. 25 dias. Por quê? Porque demora 2 a 3 semanas para o pelo, aqui ó, da catágena para telógena, 2 a 3 semanas. Então, se vocês atenderem antes, o que vai acontecer? Vocês vão pegar o mesmo pelo que vocês fizeram na primeira sessão. Então, eu fiz a primeira sessão e eu faço a próxima em 20 dias, 21, 22 dias, corre o risco de eu ainda não ter transformado essa anágena, essa catágena em telógena e ter uma fase nova anágena nascendo. E aí você vai pegar o mesmo pelo que você atingiu na outra sessão, porque ainda não deu tempo dele cair. Tá? Então, espace sempre mais a preferência. Aí o cliente vai precisar remarcar. Joga mais para frente, não passando de 40 dias, mas não joga para baixo, tá? Ai, Ana, 29 dias. Ok, 29 dias, ok. Mas 25 para baixo, não. Porque não deu tempo na fisiologia deste pelo, que era uma catágena, virar uma telógena. Você vai atingir o mesmo pelo, tá? E aí a gente não vai pegar o ciclo novo da anágena. Tudo bem? Então, meninas... Desculpa, Neves. Tudo bem, pode seguir que não tem mais nenhuma pergunta por enquanto, não. Tá. Então, meninas, só pra gente relembrar. O nosso tratamento, ele dura mais ou menos 8 sessões, uma média de 8 sessões. Por quê? Porque
a gente não tem os 20% de pelo da anágena atingidos pela luz, nem pelo laser, nem por nenhum tratamento que vá surgir no universo, tá? Então, por que a gente coloca uma média de 8 sessões? Porque a gente faz uma média atingida de 10% por sessão. Então, se eu tenho 20% de pelo na fase anágena, vamos dizer que eu eliminei em cada vez que eu atingi a anágena, 10% delas, né? 50% daquelas que estavam ali. Então, aí eu falo em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Média de 8 sessões, 80% de eliminação, que é o que nós prometemos. Então, é por isso que a gente trabalha com uma média de 8 sessões. Alguns clientes eliminam antes, por quê? Porque a gente atinge mais que 10% naquela fase, naquele tratamento, naquela sessão. Que a gente atinge mais de 10% naquela sessão. Tem clientes que precisam de um pouco mais, porque a gente atinge menos de 10% de anágena naquela sessão. É o cliente que precisa de 10, 12 sessões, que tenha um crescimento mais acelerado, que o ciclo do pelo dele foge dessa fisiologia, a gente atinge menos anágenas, então ele precisa de mais sessões, tá? Primeira a quarta sessão, por que de 30 em 30 dias? Para que eu atinja o máximo de anágena que eu tenho dessa telógena que está virando anágena. Então, eu tenho 2 a 4 meses para atingir a telógena que virou anágena. Então, por isso que é da 1/4 sessão de 30 em 30 dias. Imaginando que desses 2 a 4 meses eu atingi os 20%, né? Então, todas essas telógenas que viraram anágenas, eu vou espaçar para até 60 dias. Por que até 60 dias? Porque eu preciso que um novo ciclo seja feito da catágena que virou telógena, que vai demorar 2 meses. Então, assim, hoje eu tenho todos os meus pelos, eu tenho todas as fases no meu corpo. Quando eu começo a usar a luz pulsada, eu vou eliminando a anágena. As outras eu não elimino, que é aquela figura que eu mostrei aqui para vocês. A catágena eu não elimino, a telógena eu não elimino. Eu tenho outro pelinho ali embaixo para nascer. Então, se hoje eu vou eliminar as anágenas, anágena 10% na primeira sessão, 10% na segunda, 10% na terceira, 10% na quarta, eu eliminei toda a anágena que veio deste ciclo do primeiro atendimento que eu fiz, que era uma telógena, né? 2 a 4 meses. Demorei 4 meses, eliminei ela. Por que eu vou espaçar 60 dias? Porque eu preciso que a catágena tenha virado telógena. Tá vendo que demora 2 a 4 meses? Então, é esse tempo que eu preciso atingir uma anágena nova. Então, a cada 60 dias, a partir da quarta sessão, é que eu vou conseguir atingir 50, 60 dias, tá? É que eu vou conseguir atingir uma nova anágena. Então, é por isso que esse meu cliente, que está a partir da quarta ou quinta sessão, se ele ficou 60 dias sem receber a luz pulsada neste período de quarentena, existe uma probabilidade mínima dele ter perdido o tratamento. Tá? Mas existe a chance, se ele tiver um ciclo acelerado, dele ter perdido parte, mas ele não vai perder a mesma quantidade de tratamento, de sessões, que os clientes que estavam nas primeiras sessões. Ficou claro isso na fisiologia? Vocês conseguiram entender do porquê dos 60 dias? Do porquê que eu preciso esperar? Em nenhum momento eu atinjo, esqueçam a catágena. O que passa de catágena para telógena, 2 a 3 semanas, eu só preciso saber dela para não fazer com menos de 25 dias, 26, 27 dias. Porque se eu fizer menos, eu vou pegar a mesma catágena que estava lá. A importância do meu ciclo do pelo está entre telógena e anágena. Tá? A catágena, ela só serve para segurar aquele óvulozinho novo que vai virar um pelinho novo lá depois de virar uma telógena. Então, a catágena vira uma telógena antes. Então, qual que é a minha importância? Matar as anágenas
e esperar aquela anágena nova que estava embaixo da telógena, que vem de 2 a 4 meses. Tudo bem? Então, eu tenho 4 meses para matar todas as anágenas iniciais e, a partir disso, 2 meses para nascer uma nova anágena dentro do ciclo do pelo. Tudo bem? Alguma pergunta aí, Neves? Não, nenhuma pergunta por enquanto não, e nem mão levantada. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. A Josi acabou de escrever aqui. Bom dia, Ana. Os dados que está passando são todos empíricos testados por vocês, com equipamento de luz pulsada indicada pela Depil? A Josi é colaboradora de qual unidade? Eu não sei te informar. Pede para ela escrever aí, só para eu entender. Campinas. Ah, a Josi é a franqueada, então. É a Josete. Tá. Josi, isso aqui não é dado da luz pulsada. Isso aqui é fisiologia do pelo e vem num paralelo com qualquer tratamento que use a eliminação de fase anágena com o uso de laser ou luz. Porque os únicos tratamentos que fazem eliminação de pelo desta forma é o laser e a luz pulsada. Tá? O que difere um do outro? Nada. A forma de aplicação é exatamente a mesma. O que muda é a tecnologia, que é o que eu costumo dizer no tratamento, o álcool e gasolina, né? O laser, ele age exatamente igual. Ele faz exatamente a mesma coisa. Então, a fase, o que determina a eliminação e o resultado do nosso tratamento é a fisiologia do pelo e não a tecnologia que eu estou utilizando. Então, se eu for falar, eu tenho mais resultado com o laser do que com a luz. É impossível você ter mais resultado ou com a luz do que com o laser. Impossível. Salvo você ter tido uma avaliação errada de fototipo, errada de Joule, uma aplicação errada ou um espaçamento errado. Porque o que determina o nosso resultado é essa fisiologia e não o que eu estou aplicando. Tá? Então, isso, Josi e todos que estão aqui, isso aqui não é uma fisiologia da Depil, da luz pulsada. Isso aqui é a fisiologia do pelo. Isso aqui é fisiologia humana. Então, independente do tratamento que eu vou fazer, de laser ou de luz, a fisiologia e a forma de tratamento é exatamente a mesma. Tá? Respondi? Ana, a Tânira Amaral fez outra pergunta. Se em 4 meses ainda não apontaram novos pelos na pré-finalização, podemos espaçar mais ou usamos no máximo 4 meses, independente ou não de ter apontado pelo? 4 meses? Sim. Tá, na verdade a gente não espaça nunca 4 meses. Será que ela tá falando da manutenção? O que acontece? Sim, acredito que sim, mas... O que acontece? Quando que a gente espaça, quando que a gente sabe que a gente atingiu os 80% de pelos eliminados e que é efetivamente o final do nosso tratamento? Porque, se a gente ficar tentando eliminar 100% dos pelos, o nosso cliente nunca vai ter resultado. Porque a gente nunca para de produzir pelo, tá vendo aqui? Eu nunca paro de produzir. Então, só para responder essa pergunta da Tanira, eu vou falar um pouquinho da parte de manutenção. A minha primeira anágena eliminada, na primeira sessão, ela demora 2 a 5 anos para nascer de novo. Ana, vai nascer de novo? Vai. Pelo é proteção. A gente nunca deixa de produzir pelo. A gente fica 2 a 5 anos sem nascimento. Mas ele vai nascer. E ele vai nascer, esses 20% em 2 a 5 anos, espaçado. Não significa que vai nascer os 20% juntos. Então, por que o nosso cliente vai voltar para manutenção 6 meses a 1 ano de quando eu parar aquela sessão, 8ª ou 10ª sessão? Porque se eu contar a minha primeira sessão, então eu vou fazer aqui uma contagem junto com vocês. Eu fiz a primeira sessão 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio, vamos dizer que até a 5ª sessão eu não espacei para 60 dias. Então, 10 de maio são 5 meses de tratamento e 5 sessões.
Aí eu vou começar a espaçar para 60 dias. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu estou com 11 meses de tratamento, 8 sessões. Chegou aqui, não tá mais nascendo pelo. Eu tô vendo que o cliente tá vindo sempre com os mesmos pelos na mesma região. Não tem pelo novo aparecendo. Faço mais uma sessão, só para ter certeza, tá igual. 2 meses depois, então eu voltei para janeiro. Então, ele tem 12 meses de tratamento, 9 sessões feitas. Eu vou falar para ele, seu João, esse aqui é o seu resultado, tá? Porque nós não eliminamos 100% dos pelos. Esse pouquinho que ficou, de 10 a 20%, é o seu resultado final. Então, ele teve 9 sessões, 12 meses de tratamento. Quando que o seu João vai voltar para fazer a sessão de manutenção? Quando que ele começou? 10 de janeiro. Quando que ele terminou? 10 de janeiro de novo. Então, faz 1 ano que eu eliminei a primeira fase anágena. Quando que é a manutenção do seu João? Daqui 1 ano. Que é quando a fase anágena aparecer de novo. Agora, se o seu João fizer 12 sessões, eu já fui para o meio do ano, eu já cheguei em junho, 1 ano e meio de tratamento da primeira, tá? Porque o crescimento dele é mais acelerado, ele precisou de mais sessões. Então, eu fiz 1 ano e meio, 15 meses de tratamento, com 11, 12 sessões. Quando vai ser a manutenção do seu João? Da primeira fase anágena que eu eliminei? Em 6 meses. Por quê? Porque ela demora 2 anos para nascer de novo. Então, é daí que vem a nossa manutenção. A manutenção é assim, a cada 6 meses é 1 ano. Mas isso aí a Depil fala, ou a Espaço Laser fala, comercial. Não, gente, é fisiologia. Se o meu pelo nasce de novo a cada 2 a 5 anos, eu preciso trabalhar com a média mínima. Tem cliente que não volta em 6 meses, tem cliente que volta em 1 ano e meio. Por quê? Porque o pelo dele demorou mais. Agora, o cliente que terminou o tratamento e voltou em 6 meses, é porque a primeira vez que nós atendemos ele já faz pelo menos 2 anos. Então, por isso que vocês não podem ficar tentando eliminar todos os pelos, porque senão o meu cliente nunca vai ter resultado. Porque é fisiológico, vai sempre nascer pelo. Então, eu fico 2 anos fazendo tratamento com o cliente, pô, em 2 anos eu já tenho uma fase anágena nova. Aí, realmente, ele vai ter sempre a sensação de falta de resultado. Porque o nosso resultado não é 100% de eliminação. O nosso resultado é 70 a 80. O do laser, o do laser da Espaço Laser, o da luz pulsada da Não Mais Pelo. Isso é fisiologia. Não tem a ver com o equipamento que a gente utiliza. Beleza? Ana, será que eu respondi a Tanira? Respondeu sim. Ela até terminou, estava comentando enquanto você falava, que tinha a ver com a manutenção entre a fase telógena e anágena, a partir da quarta sessão. A Larissa levantou a mão aqui, eu vou habilitar o microfone dela, tá? Tá bom. Oi, Larissa, seu microfone tá habilitado, você pode falar agora. Não, só para falar para a Ana, tudo bem explicado, que ela está perguntando, né? Se está todo mundo entendendo. Oi, Larissa! Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Também, bem, tudo em paz. Está tudo bem explicadinho, tá sempre, só deixei, eu escrevi aí, 10 anos que eu faço assim, os resultados são excelentes. É só que isso. Bom. Obrigada, viu? Muito obrigada. A Larissa é nossa franqueada de Goiânia, tá? Para quem não conhece ela. Obrigado, Obrigada, Larissa. Viu, Larissa? Obrigada a vocês. Ana, no momento aqui não tem mais perguntas não, pode continuar. Beleza. Então, meninas, saí agora totalmente da fisiologia, tá? E aí, com esse lembrete do ciclo do pelo, qual é a conclusão que a gente chega? Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo e a nossa conversa sobre a quarentena. Eu preciso fazer com muito cuidado a listagem dos clientes que estão nas primeiras sessões e explicar para ele o porquê disso.
né? Então, olha, seu João, as primeiras sessões do senhor, pode ser que o senhor sinta que voltou, porque de fato as fases elas vão nascer, mas não se preocupa. A partir do momento em que o senhor puder voltar para a nossa unidade, que a nossa unidade reabrir, a gente vai recomeçar o seu tratamento. E lá no final, se precisar de mais sessões, aí a gente vê de que forma que a gente vai fazer. Isso falando financeiramente. Tá? Se ele cobrar isso financeiramente. Se ele nem perguntar, porque eu já paguei um pacote, eu já usei 3 sessões, eu perdi. Seu João, não se preocupa. Lá na frente a gente vê como que a gente faz, tá? Algumas unidades, eu vou aproveitar que tem algumas franqueadas aqui, algumas unidades a gente até conversou a semana passada de fazer uns pacotes de quarentena. Então, para o cliente comprar agora e utilizar nessas sessões lá na frente que ele vai precisar usar. Então, seu João, realmente, mas a gente fez um pacotinho aqui de quarentena com uma promoção, sei lá, quando o senhor precisar, a gente vai vender com 30% de desconto, ou compre 2, ganhe 2. A gente fazer alguma coisa atrativa neste momento para fazer a nossa receita e ele utilizar quando ele precisar, ou jogar lá na frente. Seu João, fica tranquilo, daqui um ano, quando acabar o seu pacote, eu vou vender para o senhor essas 3 sessões que o senhor perdeu, né, com 50% de desconto, sei lá, e a gente vai fazer uma forma de que ele não se sinta prejudicado, porque eu também não posso prejudicar vocês, né? Eu também não posso falar para vocês, olha, franqueados, colaboradores, vamos dar a sessão de tratamento? Não, a gente não vai dar nada para ninguém, porque a culpa não é nossa. Isso que aconteceu aqui nesse momento é uma coisa que fugiu totalmente do nosso controle. Ninguém esperava que isso fosse perdurar tanto tempo. Eu não esperava que eu fosse estar quase 60 dias trabalhando de casa. Né? Aqui em São Paulo, quem está aqui na região sudeste, né, São Paulo, Minas, Rio, eu acho que vai ser mais difícil ainda de voltar. O governador aqui de São Paulo está muito unido com os prefeitos dessas regiões. E os governadores de Minas e do Rio também estão seguindo a mesma linha. Então, eu acho que aqui a gente vai demorar até um pouquinho mais para voltar. Então, a gente precisa cuidar desse nosso cliente e a culpa não é nossa. Eu não tenho o direito de falar para vocês, não, franqueados, mas coitado do cliente, né? Vamos dar a sessão para ele. Não, a gente não vai dar. A gente vai cuidar dele agora para preservar o resultado que ele quer ter. Né? Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é que ele tenha o resultado que ele comprou. E aí, como que eu vou fazer para ele ter o resultado que ele comprou? Eu vou fazer o tratamento dele da hora que eu puder fazer, a hora que a minha unidade reabrir, e lá na frente, quando eu perceber que ele está na 6ª sessão, que aquelas 3 que ele fez lá atrás vão fazer diferença, aí eu vou conversar com ele, seu João, aquelas 3 que fizeram diferença lá atrás, agora a gente vai precisar acrescentar. Eu faço um pacote para o senhor compra 2, eu te dou uma, mas a gente precisa ter receita disso sim. Tá? A gente não pode simplesmente dar para o cliente, porque a culpa não é nossa e a culpa também não é dele. A gente vai achar um meio termo com bom senso, né, para não perder o cliente, para o cliente não ficar triste, mas também a gente tem que manter o nosso negócio e fazer com que ele dê resultado, e que ele dê resultado tanto no ciclo quanto financeiro para a nossa unidade. Tá? Então, eu quero que vocês aproveitem este período de quarentena, esse período que vocês estão em casa, os franqueados, peguem pelo software, passa a tarefinha para as meninas, ou se puder marcar um dia na semana para vocês encontrarem as colaboradoras nas unidades, para levantar a ficha dos clientes e já antecipar isso. Então, pega lá a ficha do cliente que estava nas primeiras sessões, faz já um contato com ele. A gente mandou ontem, o marketing ontem disponibilizou uma cartilha do Covid, né, de boas práticas. Acrescenta essa cartilha para ele ficar tranquilo que quando puder, porque o que eu vejo, às vezes, algumas unidades dizendo, Ana, a gente já está trabalhando, mas o cliente tem medo. Outras unidades não, está vindo mais cliente do que a gente imaginava. Então, o medo vai fazer parte disso. Então, coloca isso para o cliente pode vir, a gente está preparado, né? Nós temos todas as recomendações aqui do Ministério da Saúde, pode voltar tranquilamente, vem aqui, vamos avaliar o seu pelo, vamos ver como que ficou o seu tratamento nessa pausa, avaliação. Meninas, da primeira à 4ª sessão, vai ser regra ter perdido? Não, vocês vão ter que avaliar 1 a 1. Não façam, não levem, não empurrem com a barriga. É mãe e filha. Então mãe e filha vai ter a mesma fisiologia, vai ser igual. Não.
Vocês vão olhar um a um, vocês vão avaliar cada cliente, vão pedir para eles virem sem a depilação, vamos ver a quantidade de pelos que voltou e vamos refazer esse tratamento bonitinho. Eu e a Nath, a gente está aqui para ajudar vocês. Tá? Então, manda a ficha pra gente. Ana, Nath, estou com dúvida. Ó, esse cliente voltou. Manda foto. A gente está acostumado a ver foto, viu, gente? Foto de pepeca é o que a gente mais vê aqui. Olha, Ana, aqui não tem estado, aqui não tenham vergonha de mandar. Envia foto pra gente. Envia a ficha de atendimento. Ana, Nath, o que a gente faz nesse caso? Ó, ela estava na terceira sessão, não voltou muito. O que a gente aborda com essa cliente? A gente está aqui para ajudar vocês. Tá? E não precisa esperar voltar. Já fala com o cliente agora. Olha, cliente, a previsão de volta é no dia 10 de maio. A gente fez uma avaliação aqui da sua ficha. Como que você tá? Tá hidratando a pele? Não passa cera, não passa, não tira com pinça. Manda uma foto pra gente ver como que ficou, se aumentou o seu ciclo, se não aumentou, porque a gente já tá fazendo um plano aqui para quando você voltar pra gente correr atrás disso. Então já se faça presente, já traz o cliente para perto, vamos cuidar dele nesse momento, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês. A próxima é mais de franqueado, os slides que é falando de promoções e descontos, que a gente conversou com eles a semana passada. Mas com vocês, colaboradoras, as franqueadas que são da área técnica, como a Larissa, a gente queria passar para vocês um lembrete do ciclo do pelo, um lembrete da fisiologia, para que vocês saibam como se comportar neste retorno, tá? E muita empatia, muita paciência para falar com o cliente, tá? Porque o cliente pode chegar pedindo cancelamento e você fala, eu também, não tenho dinheiro para pagar aluguel, você está pedindo cancelamento, como que eu vou pagar minha funcionária? Tá todo mundo igual. A gente está tudo, não é no mesmo barco, porque tem barcos que são mais luxuosos e barcos que são mais furados, né? Mas a gente está tudo na mesma situação. Então, vamos ter empatia, vamos cuidar do nosso cliente para o que é o nosso objetivo, dar resultado no tratamento que ele comprou. Tá? E aí a gente vai ajudando vocês. O cliente engrossou, tem como falar com ele, Ana? A gente sempre fala, vocês sabem disso. Eu e a Nath, a gente está aqui 100% do tempo para ajudar vocês. Tá? Então, era isso que a gente queria conversar com vocês. Nath, você quer acrescentar alguma coisa? Precisa liberar seu microfone. Não, só mesmo essa questão de nós sermos nesses dias bem sensíveis, né, ao cliente, porque, como você falou, tá todo mundo no estágio de estresse muito elevado, com medo, com receio, com insegurança, então a gente não pode levar muito a ferro e fogo as reações dos clientes, a gente precisa ter muita sabedoria para lidar. Então, essa é a minha dica para as meninas, principalmente as esteticistas, né? Porque a gente vai ter que ter bastante jogo de cintura e se colocar no lugar mesmo. É isso aí. Alguma dúvida mais, Neves? Tem alguma pergunta pra gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, Ana, não tem pergunta não. A Larissa tá falando que foi perfeito demais, ela tá agradecendo. Obrigada, Larissa. No momento não tem perguntas e não tem nenhuma mão levantada, não. Eu acho que a explicação foi bem boa. E eu não sou da área. Você entendeu como cliente? Como cliente, eu sei que a Espaço Laser mente quando diz que elimina 100% dos pelos. É isso. Como marketing, eu vou continuar fazendo artes mostrando que só vai até 80% da eliminação, porque a gente não trabalha com mentira. É isso aí. A gente trabalha com verdade e o nosso cliente precisa entender isso para ele não se sentir lesado ou enganado, né? Bom, então é isso, meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para o nosso e-mail, tá? Eu tô trabalhando de casa, manda para o e-mail da assessoria, Ana, da live que foi falado tal coisa, fiquei pensando agora, fiquei com dúvida X. Pode mandar por e-mail que a gente responde, tá bom? E nós vamos fazer, vou falar em primeira mão, tá, Nath? Nós vamos fazer algumas lives no Instagram, porque a Nath é a minha blogueirinha. É a nossa esteticista e cosmetóloga da Rede Depil, né? Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e a Nath é esteticista e cosmetóloga. E a gente vai fazer algumas lives no Instagram a partir da semana que vem com o tema Sextou com a Depil. E ela vai fazer muitas dicas de cuidado com pele, dessa parte mesmo de
cuidar na quarentena. Então, a gente começa com dicas faciais, a gente vai com dicas corporais, a gente vai com dicas de luz pulsada, enfim. Nesse período aí, para ficar perto do cliente de vocês também. Tá? E aí, legal que vocês façam presença nisso, divulguem isso com a gente e para que os nossos clientes se sintam cuidado neste momento aí, que a gente, acho que a palavra agora é cuidado, né? Então, qualquer dúvida, mandem e-mail, gritem, os franqueados têm os nossos celulares, a gente está aqui para ajudar vocês e para a gente, a hora que retomar com mais força, mais unidos, como realmente um time, como realmente uma equipe, e uma franquia tão forte como é a Depil, tá bom? Sim. Então, desculpa atrapalhar. A Tânia Amaral, ela fez outro comentário aqui no chat. Vocês irão disponibilizar a outra live de marketing? Nós tivemos uma queda brusca com o cliente e estão inseguros em continuar por razões financeiras. E não conseguimos assistir a live passada. A live passada, ainda essa semana, hoje é quinta-feira, eu sei que amanhã é feriado, mas como demora um pouco o processo que eu estou fazendo, a live estará no YouTube. E vocês vão receber o link para assistir tanto aquela live quanto essa live. Vai ficar no link do YouTube da Depil, tá bom? E, inclusive, o material didático que a Ana criou para vocês, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, essa é a hora da gente conversar. aproveitem. Eu desfiz aqui porque agora eu tô vendo a telinha de todo mundo. Outra coisa também, meninas, se vocês tiverem alguma sugestão ou algum ponto que vocês querem que a gente faça na live, manda pra gente também por e-mail. Então, Nath, os nossos clientes perguntam muito sobre questão de corporal. Os nossos clientes perguntam muito sobre como fazer depois da limpeza de pele em casa, quais os cuidados que elas têm que ter. Então, mandem pra gente por e-mail também, que a gente vai tentar fazer, tá, esses assuntos. Mandem dicas, é importante. Tudo bem? Não tem mais perguntas e nem mãos levantadas. A Amanda disse que adorou as dicas. Mas Obrigada, não tem mais nada. A gente pode encerrar. Tá bom. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem que a gente realize mais alguma live em relação a isso, eu acho que assim, de todos os tratamentos que a gente trabalha na rede, a fotodepilação é o nosso carro-chefe. Né? Então, e também é o tratamento que precisa efetivamente fazer no espaçamento correto para que haja resultado. Né? Se a gente for falar de massagem facial, limpeza de pele, peeling, essas coisas, tudo isso é muito variável. A gente não precisa ter um espaçamento correto, lógico, fazer uma limpeza de pele a cada 2 meses ou uma a cada 15, 20 dias é melhor? Claro, mas não implica no resultado como implica a fotodepilação. Então, foi por isso que nós escolhemos falar da fotodepilação, porque a gente vai ter uma implicação no resultado desses clientes que ficaram pausados nesse tempo, tá? Agora, o restante dos tratamentos, a gente retoma normal. A pessoa que fazer drenagem vai estar mais inchada? Vai! Paciência, a gente não tem isso, a gente não tem como antecipar ou melhorar, né? Mas em relação à fotodepilação, é um tema que com certeza vai fazer diferença para vocês aí e precisa dessa avaliação fisiológica quando vocês retomarem, tá? Agora, qualquer outra dúvida de qualquer outro tratamento, estamos à disposição. Tá bom? Ana, Nath, a semana que vem a gente pode conversar sobre isso de novo? Claro! A gente marca mais um horário, mais meia hora, 1 hora, a gente conversa de novo, não tem problema. Surgiram algumas dúvidas, a gente pode fazer um bate-papo por Skype, não precisa ser todo mundo junto. Ou, Ana, será que você pode abordar agora uma outra coisa? Mas não tem fototipo. Eu tô com dúvida de fototipo. A gente vai fazendo uns mini treinamentos aí durante essa quarentena para relembrar vocês. Tá bom? Então tá. Então, bom feriado, que amanhã é feriado, né? A gente tá indo de casa, mas é feriado. As meninas que estão trabalhando, lindas de máscara, tô vendo aqui, que bonitinhas. Umas máscaras bonitas, ótimo.
Ai! Muito bem, muito bom, muito bonitinhas. Muito boa sorte nesse retorno de vocês. Muito sucesso. Como a Nath usou, muita sabedoria, né? Muita empatia. É um momento de muito aprendizado para a gente. Eu acho que a gente tem que tirar o bom disso tudo. E a gente estava muito no automático. Então, essa pausa vai ser muito legal para quando a gente retomar o nosso negócio, a gente pegar ele de novo no colo, como um recém-nascido, e fazer diferente do que a gente estava fazendo errado. Tá bom? Então, boa sorte, bom trabalho, bom final de semana, descansem e qualquer coisa a gente está aqui. Tá bom? Um beijo. Nath? Se cuidem, continuem se cuidando e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Obrigado pela live. obrigada. Tchau.